O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O canal MultiTV se isenta de qualquer opinião contida nesta produção, dando liberdade de expressão jornalística, política ou religiosa. O programa a seguir é de classificação livre para todos os públicos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube da Luluzinha e hoje o nosso bate-papo vai ser com duas mulheres maravilhosas, loiras e que sabem muito bem de comida japonesa. Elas são lá de Macuco e vão falar pra gente um pouquinho sobre essa culinária diferente. Bem, meninas, como que surgiu o interesse em aprender a culinária japonesa? Bom, primeiro, Duane, é um prazer estar aqui no seu programa. A gente adorou o convite. E a comida japonesa, assim, sempre fez parte do nosso interesse. É uma comida muito bonita, ela é muito atraente. No período que eu estudava fora, que eu fazia faculdade, eu tinha acesso, maior facilidade a restaurantes e tal. E aí, quando eu optei por vir morar aqui de volta, eu fiquei pensando como seria ficar sem essa facilidade com a comida japonesa. E aí comecei a pesquisar sobre a cultura oriental, começar a ver como seria fazer em casa e experimentar com os amigos, até que um grande amigo começou a me incentivar, e eu já com um pouco mais de tempo disponível que ele comprou um equipamento e falou: mete bronca que você vai arrasar aí em casa e a gente vai começar a experimentar e não ficar dependendo de ir a outro município para comprar e tal. E aí eu comecei a experimentar em casa e fazer para os amigos, e a Joana começou a participar desses encontros que eu fazia. E aí, como a gente tem uma sintonia já na cozinha muito grande, ela começou a, junto comigo, elaborar as coisas e fomos aprendendo juntas. E foi a partir de então um sucesso. Os amigos querendo sempre, né, Joana? A gente começou a rede social, Facebook, a gente começou a ficar aquela cobrança. Eu falei, cara, Cláudia, é gostoso, vamos continuar. E deu vontade, as pessoas foram cobrando a comercialização. E teve um dia que a gente decidiu começar a vender as peças, até para as outras pessoas que a gente não tinha muito acesso, e deu muito certo, tá dando muito certo. Essa coisa dos amigos, né, da gente tá sempre fazendo junto e tal, então, e aí fica divertido e posta uma foto, e isso cai na rede, aí isso gera curiosidade nas outras pessoas. E aí a gente começou a ser cobrada, porque todo mundo elogiando muito, e a princípio a gente até achava, não é possível, desacreditando um pouco, né, achando, não é possível. Eles estão elogiando porque é gostoso estar entre amigos, a farra, aquela coisa gostosa. Com medo de falar mesmo se estava bom ou se não estava, né? Mas isso começou a repercutir na rua e as pessoas começaram a pedir. Já tem 4 anos, mais ou menos, que a gente costuma fazer. E aí a gente, a partir da primeira semana de fevereiro, não foi? Que a gente começou a comercializar e não conseguiu mais parar. É porque o pessoal também pede todos os dias, né? Aí eles pedem. Sim. Vocês já se conheciam antes ou vocês se conheceram a partir da culinária japonesa? Então, eu vim na minha adolescência morar aqui. E foi quando eu conheci a Joana, que é um pouquinho mais nova do que eu, uns 5 anos mais nova do que eu, mas ela fazia parte do mesmo grupo de amigos. E a identificação foi imediata, sabe? Além da cozinha e tal, a gente tem outras características que nos aproximam muito. Hoje ela é madrinha do meu filho. A gente tem um contato diário, intenso, né? As afinidades, os mesmos objetivos. E a gente encontrou parceria, assim, pro mesmo objetivo. A gente sempre teve o sonho de ter uma coisa juntas, mas a gente não conseguia concluir. E eu acho que esse é o primeiro passo, assim, do que a gente quer. Mais para frente, a gente pretende
Que a gente está tentando misturar assim, o que a gente gosta de fazer, que a gente tem prazer em, a gente gosta muito de fazer, preparar alguns pratos em casa, além da comida japonesa, para os amigos, e aquilo torna um momento gostoso. Quando a gente sentiu, né, depois de começar a comida japonesa com delícias e viu que comercializar isso já traz um retorno assim tão bacana também, a gente sentiu que o negócio seria por aí, sabe? E assim, falando em comida japonesa, os utensílios devem ser bem diferentes do que a gente está acostumado no nosso o tempero, tudo, até a forma de preparo, a bancada deve ter uma coisa bem especial. Como é que é? Exige muito ou é mais fácil de fazer, de preparar? Então, fácil não é, mas em relação aos utensílios, por incrível que pareça, a comida japonesa, ela exige mais o trabalho manual do que propriamente os utensílios. A faca, por exemplo, é extremamente importante, uma faca bem afiada, a qualidade do peixe. E em relação ao utensílio mesmo, a gente não tem quantidade, coisas muito diferentes, não, né? Não, é básico. É o básico. O faqueiro que deve ser bem afiado. A principal questão-chave aí é a habilidade com as mãos. É uma comida artesanal, sabe? Ela é trabalhosa e requer manuseio, assim, habilidade mesmo. Não precisa nada de... Agora, um ambiente, obviamente, super higienizado. O peixe tem que ser sempre fresco. O material como é muito manuseio, sempre lavando muito bem as mãos, isso é muito importante. Sempre manter a limpeza do local, isso daí é fundamental, né? A gente tem muito cuidado com isso, é para ter, porque é muito sério, né? Uma comida crua e que a gente manuseia, então a chance de contaminação é grande, a gente tem muito cuidado com isso. A gente... Em minutos e minutos a gente está passando álcool 70 nas nossas bancadas. Então, acho que a qualidade começa aí. No início muita gente começou a perguntar, quando a gente começou a fazer para os amigos e sempre rola um assunto assim, só existem sushi mans e tal. Isso é cultural, lá no Japão os homens porque essa comida que a gente come, que está acostumado a comer no Brasil, não é a comida comum, não é o nosso arroz com feijão. Isso no Japão é uma comida festiva, né, Joana? São em datas momentos especiais, datas comemorativas. Não é como muita gente acha que é o dia a dia deles não é. Mas não é, né? É aqui que a gente tem mais o hábito de comer dia de semana, mas lá é bem diferente. E aí o que acontece? Como são pratos festivos, né, que não são pratos do dia a dia, eram profissionais que faziam no Japão. Homens. Eram os homens, porque as mulheres não trabalhavam, só cuidavam das casas e dos filhos. E aí começou, culturalmente, sair esse assunto que nós, mulheres, no período fértil, parece, a gente tem um pouquinho mais a temperatura corpórea mais elevada do que o homem. Mas nada que seja assim, a ponto de alterar o sabor do peixe no momento do preparo. Obviamente, se a gente segurar o peixe por muito tempo, 4 minutos, a gente vai cozinhar o peixe. Mas não se trata disso. Isso era mais para evitar que as mulheres tomassem o espaço dos homens e adquirissem independência. É uma questão bem cultural mesmo. Então, pelo que a gente andou pesquisando, isso aí é um mito. É um mito. E comida japonesa engorda? Estou sabendo que você é nutricionista, Joana, e eu queria saber, comida japonesa engorda? Então, eu acho que todo excesso, né, prejudica. A comida japonesa, ela tem ingredientes que engordam e tem ingredientes que, pelo contrário, só beneficiam. Então, eu acho que é um balanço, eu acho que não deve haver o excesso, né? O arroz é temperado com açúcar, né? Quem é diabético. O shoyu é rico em sódio, quem é hipertenso, né, tem que ter um cuidado. Porém, o salmão é extremamente rico em ômega 3, tem suas funções anti-inflamatórias, controla o colesterol. A alga também é fonte de proteína.
Então, eu acho que é um balanço. Eu acho que o excesso tem as frituras, nós temos os sushis fritos, empanados, né? Então, tem que haver um balanço, um controle, e é muito gostoso se tiver esse controle aí. Tudo em excesso, né? Não pode. Bem, algumas pessoas, assim, têm medo, um receiozinho de comer comida japonesa, porque o gosto é diferente. A gente está acostumado com bastante tempero e a comida japonesa é um pouco diferente. Vocês sentiram isso quando começaram a comer comida japonesa? Eu não. Eu, quando olhava a foto, eu tinha uma vontade de experimentar. A gente fica só com receio de como vai comer, né? Porque, obviamente, não utiliza garfo, faca, como a gente utiliza. Aí a gente fica receoso para começar, como a gente nota com os clientes. Mas eu sempre tive curiosidade, eu adoro comida exótica e experimentando eu fiquei apaixonada e nunca mais consegui parar. E você, Joana, foi também? Não, eu tive resistência, assim, umas 2 vezes. Eu tentei umas 2 vezes e eu acho que algumas pessoas passam por isso, sim, eu acho que isso é normal. E depois vira paixão, eu acho. Depois que a gente experimenta, isso acontece muito. E a gente até tem, em alguns combinados que a gente faz, peças que não são cruas, porque isso fica muito na cabeça. Ai, cru, será que isso é... É isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas que não provaram ainda, e como é que vocês fazem para convencer a pessoa que é uma delícia mesmo e que para comer? Eu acho que hoje a curiosidade, né? As pessoas são curiosas. Ai, meu Deus, todo mundo come. Eu preciso experimentar. Então, isso já parte delas, né? Então, o combo nada cru caiu como uma luva, assim. É pro iniciante. E eles curtem muito. E daqui a pouco já manda uma pecinha crua para experimentar. E aí vai começando. Eu acho que foi bem legal essa ideia. Isso está acontecendo também. Algumas mães começam a ligar pra gente. Cláudia, Joana, eu preciso minhas filhas, meus filhos, as crianças estão vendo na televisão, na novela, no Facebook e tal, e estão pedindo. E aí as mães querem e começam a fazer pedido. Aí a gente vai mandando, assim, os que não são totalmente... Mas a gente tem uma mirinzinha, né, Jana, que adora. Minha carninha crua. O público infantil foi uma surpresa. É a carninha crua, que eles amam e não precisa de sushi, não precisa de ser frito, né? Gostam mesmo, já gostam. Então tá. Gente, vamos para um comercial rapidinho e já a gente volta com muito mais novidades para vocês.